Olá, olá pessoal, tudo bem? E lá vamos nós para a nossa aula de número 11. Estamos entrando no último mês do curso O Livro Ilustrado e o Corpo Criador, Fronteiras entre Palavra, Imagem, Gesto e Espaço. Nas aulas fechadas, né, para os inscritos, a gente entra no módulo 4, que é o módulo Cor, né? Eh, Sempre, assim, adensando cada vez mais a discussão sobre o corpo criador, né, pensando nesse corpo ativo, né, no corpo na sua integralidade, em assuntos que são muito caros para nós, né, assim, que a gente vem debatendo inclusive nas aulas abertas, as questões materiais, a questão da construção de materialidade, do sentido que a gente dá ao material, à matéria com a qual a gente trabalha, e a gente faz isso por meio da ação do nosso corpo, né, não tem como ser de outra maneira, aqui nessa metodologia, nessa maneira como eu vejo a criação, né. A gente vem nas aulas abertas abrindo a discussão, saindo do livro ilustrado e abrindo outras portas, né, para outras linguagens artísticas. Por quê? Porque a princípio, essas aulas abertas estão vinculadas ao curso, né, inicialmente elas foram pensadas para isso. Mas, eu pretendo continuar com as aulas após o encerramento dessa turma, porque outras turmas virão, mas a minha ideia é transformar essas aulas abertas em algo autônomo, né, que claro, sempre vão dialogar, porque a gente está aqui falando de criação, né, e eu não trabalho a ideia da criação como algo apartado do mundo, como algo acrítico, como algo apolítico. Quem me acompanha minimamente aqui, ou pelo Instagram, ou por onde quer que seja, sabe, né, de como eu entrelaço todas essas coisas, como eu inclusive advogo, né, afirmo que estilo é uma organização de um discurso interno, para além da construção de imagens que funcionam nas páginas do livro ou em qualquer outro suporte, né, então é aqui nessa materialidade que eu trabalho, tá bom? Então, boa noite para quem está assistindo a gente à noite, bom dia ou boa tarde para quem vai assistir esse material gravado depois. Fica no meu canal do YouTube, tá? Eu coloquei aqui embaixo, ao invés de colocar meu nome, eu coloquei agora, o não é o link, né, não é clicável, mas é só, correr lá no YouTube, procurar @AniElizabeth, meu canal tá lá, é só se inscrever. Essa aula, atualmente, é transmitida aqui no YouTube, né, onde nós estamos, mas ela também é transmitida no Instagram, no LinkedIn e no Facebook. Então, quem está me assistindo por outros locais que não sejam o YouTube, dá um pulinho lá, dá um like, aproveita e se inscreve no canal, tá bom? A gente começou com pouquíssimos inscritos, esse número vem crescendo de alguma maneira, né, mas pode crescer mais, o número de visualizações pode aumentar, né, e é isso. Bom, e aí, a gente veio de 3 aulas, né, a 10, a 9 e a 8, né, 8, 9 e 10, nas quais eu mostrei, conversei com vocês sobre esses conceitos que a gente vem tratando, né, poética, materialidade, obras do espírito, a partir da minha pesquisa de mestrado, que foi o que deu um boom, assim, deu na minha cabeça, e me fez criar esse curso, me fez enxergar o meu próprio trabalho de um jeito diferente, o meu trabalho como ilustradora de um jeito diferente, me fez, enfim, me fez, ter condições de trazer tudo isso que eu venho trazendo para vocês ao longo desses 3 últimos meses, né, de trabalho. Então, nas últimas 3 aulas, vocês conheceram mais a fundo a minha pesquisa, o meu trabalho em cima da Mary Shelley, do Frankenstein.
entrelaçando, né, a ideia dos processos de criação com contextos históricos e políticos, enfim, e mostrando um pouco de como tudo isso se constitui materialidade também, né, a gente vem debatendo também um o tripé história das pessoas, história dos materiais, história dos processos, quando a gente está falando da construção de livro ilustrado, né, porque é o nosso grande objeto aqui desse curso, mas é possível compreender isso estendendo para outras linguagens. Então, nas próximas semanas, nos próximos meses, a ideia é realmente a gente ir para outras linguagens, debatendo sempre esses conceitos e ampliando e adensando, né, as discussões. Bom, eu trouxe hoje para a gente aqui, né, o nosso objetivo, conforme está inclusive na capinha dessa aula, né, e tudo, a nossa ideia é debater retórica, retórica da imagem, discurso por trás de uma imagem, tá. A gente está nessa coisa do corpo criador, mas a ideia é a gente agora, se concentrar em em algo que a gente vem debatendo, claro, né, mas, de que não por trás, mas em cada imagem, de maneira muito real, existe uma retórica, tá. E aí eu trago sempre aquela discussãozinha, né, aquela frase que eu sempre uso com vocês, de que não existe imagem inocente, né, lembram, né, sempre disso. Não é uma frase propriamente do Barthes, é uma discussão do Roland Barthes, tá, no texto Retórica da Imagem, já falei eu sempre falo dele aqui, ele é um dos meus queridos, né, e a nossa ideia hoje é é usar usar o livro Tenho Medo do Monstro, porque é o livro que eu ainda não tinha conversado com vocês. Eu acho que eu já abordei os principais minhas principais criações, não todas, porque não faz sentido, mas eu peguei as que mais se destacam, né, por um motivo ou outro. Mas eu ainda não tinha trazido o Tenho Medo do Monstro propriamente. E o Tenho Medo do Monstro é o nosso objeto de estudo para tratar de retórica, então tenham em mente isso, nosso objetivo hoje é esmiuçar, é começar a esmiuçar a ideia de retórica da imagem, tá bom? O nosso objeto é o Tenho Medo do Monstro, e é um livro, curiosamente acabou ficando por último, né, mas não por desimportância, muito pelo contrário, eu vinha esperando um momento que fosse o mais apropriado para ele, e preferi inclusive deixar para depois de conversar com vocês sobre a minha pesquisa do mestrado, porque ele é um filho dessa pesquisa, ele está ali na mesma sintonia. E quem assistiu às aulas 8, 9 e 10, e quem não assistiu eu recomendo muitíssimo, tá, peço super para dar um pulinho lá e assistir, mas o Tenho Medo do Monstro nasce na mesma época. Ele nasce em 2020, né. Tem todo um por trás, certo. Eu tenho medo que essa aula não vá ser que eu vá acabar me estendendo, né, porque eu já estou vendo que a gente está em 9 minutos aqui. Enfim, se não der a gente vai destrinchando, vai desmembrando em partes, porque eu acho que é bacana também a gente não ter pressa, a gente sempre ficar em 55, 60 minutos por encontro, mesmo que a gente vá estendendo essa mesma aula em partes, né. Bom, o Tenho Medo do Monstro é um livro que eu ilustrei, ele é escrito pela Ana Cláudia Ramos, editado pela editora Caraminhoca, né. A gente vem falando, né, a Ana Cláudia, eu, o Paulo Otero, que é o fotógrafo que fez as costuras visuais, me ajudou um pouco, aliás, um pouco não, me ajudou super, né, eh, em concretizar o que eu tinha aqui dentro, né.
Bom, a gente vem falando bastante sobre esse livro, ele foi lançado em julho, agosto do ano passado, está fazendo há 1 ano agora, né, quase. E a gente vem conversando em diversos eventos, a gente fez 2 lançamentos bacanas, a gente vem nessa discussão do livro, eh, porque eu tenho medo do monstro, traz uma discussão, tá, a gente hoje vai lidar mais com os aspectos imagéticos dele, mas ele traz uma discussão sobre abuso sexual contra a infância, tá, abuso sexual na infância. E deixa eu abrir aqui, eu acho que vai super nos ajudar. É um livro, é um texto, esse texto foi escrito pela Ana Cláudia lá pelos idos de 2011, 2012. Eu entro nesse projeto em 2013, porque a editora na época tinha me fez esse desafio, né, bom, eu tenho uma parceria com a Ana Cláudia já bastante antiga, a gente tem uma série de livros juntas, a gente, debate sempre um monte de coisas juntas, a gente tá sempre muito próximas, mas esse livro originalmente não seria ilustrado por mim, né, e aí a editora da época me faz esse desafio, que em 2013 era um momento que eu estava muito ali numa transição, num desejo de aprofundar, numa necessidade, na verdade, de aprofundamento dos meus estudos como ilustradora, né, a gente já conversou um pouco sobre essa coisa de que no Brasil a gente não tem uma escola de ilustração, né, de formação de ilustradores, como a gente tem em outros países, então a gente entra muito autodidata. Isso é bom e isso é ruim, né. Então, eu acho que tem um momento, né, quando a gente está inserido em algo, existe esse momento do parar e pensar, né. Aliás, existem vários momentos desses, assim, eu espero que seja, pelo menos para mim é. E 2013 foi esse ano, então eu ia foi o ano que eu fui para Sarmed, passei um tempo lá na escola de ilustração Stepan Zavro estudando ilustração, e eu fui com esse desafio de pensar as imagens para esse monstro, né, para esse livro. Bom, acabou não rolando, a editora fechou e tudo, e a gente ficou com esse projeto engavetado até 2020, né. Em 2020, eh, a Ana Cláudia me chamou, era início do confinamento, né, da pandemia, e ela me chamou: "Anny, vamos tentar colocar esse trabalho, né, na rua, vamos ver se dessa vez a gente consegue emplacar, porque é um falar desse tema ainda é um tabu muito grande, né, a gente vem tendo lançamentos de livros sobre o assunto, eh, eu acho que a gente vem começando a tirá-lo da sombra, mas isso 10 anos atrás não era uma realidade, né, ainda. E em 2020 a Ana me fez esse convite, né, de tentar novamente, e a gente chamou o Sérgio para ler, né, o Sérgio Alves é o dono da Caraminhoca, é um editor super experiente, já passou por várias editoras grandes, Editora do Brasil, a Larousse, e abriu a Caraminhoca, mas a nossa ideia era só pedir para um amigo experiente, um excelente editor, ajudar a gente a encontrar um caminho, né, ou então dizer: "Não meninas, desistam de vez porque não rola". E eis que ele topa. Ele topa editar, ele fala: "Não, eu quero, a gente vai editar, eu quero esse livro na Caraminhoca", que estava super nascendo na época, e enfim, entramos nesse projeto. A gente tem, eu vou inclusive subir um vídeo no YouTube que a gente fala mais de como isso se deu, tá, eh, como se deu esse processo de criação do grupo. O que eu quero hoje aqui é pensar como as imagens foram criadas, né. E por que que eu quero fazer hoje esse caminho pensando especificamente nas imagens? Que quem vem acompanhando as aulas, vem vendo um crescendo, né, um aprofundamento dos conceitos
E eu acho que o Monstro condensa tudo que a gente vem debatendo ao longo desses meses, tanto nas aulas abertas quanto nas fechadas. Então acho que coroa muito bem esse momento. E ele não ele não se dá apartado, né, uma criação não se dá, fora de nenhum contexto, né, pelo contrário, ela está inserida sempre dentro de uma realidade, de um tempo específico. Se esse livro tivesse saído em 2013, seria uma outra Anne Elizabeth, num outro Brasil, num outro, enfim, seria um outro contexto social, histórico, político, humano, individual, subjetivo. 2020 é outra coisa, né. E eu acho que é isso que a gente tem que ter em mente aqui, porque isso faz parte dos aspectos retóricos da criação das imagens, tá bom? Bom, então vamos lá, deixa eu começar a abrir aqui. Eh, esse livro fala de beber uma aguinha aqui. Esse livro conta a história de de uma família, né, uma mãe que trabalha à noite, 2 crianças, né, 2 filhos dela, uma menina dos seus 10 anos de idade, mais ou menos, e um menino lá dos seus 4, 5 anos. E a mãe sai para quando toda noite, quando a mãe sai para trabalhar, o menino fica com muito medo, porque é justamente quando a mãe sai para trabalhar que o monstro vai visitá-los, né. O narrador dessa história é o menino, é ele que conta a história, e ele deixa eu abrir. Né, então a história está na voz dele, né, dessa criança que é pequena, que algo sabe que algo pavoroso está acontecendo, aqui é a dedicatória, que algo está acontecendo, mas ele como uma criança de 4, 5 anos não entende, de fato, né. E ele começa assim: "Todas as noites eu entro bem debaixo da minha coberta e me cubro todo, mesmo quando está calor, é que eu tenho medo do monstro". E eu começo essa apresentação, hã com esse texto do Bachelard que vocês leem aí, tá. E na 4ª capa do livro, tá escrito assim: "Algo muito estranho está acontecendo. Dois irmãos estão em casa, mas temem em segredo. Qual será o monstro que ronda e assombra essas crianças?". E ao longo do texto, existe aliás, não existe a casa, tá. Eu inicio essa apresentação para vocês falando desse texto do Bachelard que fala da casa, né, da importância da casa na construção da nossa subjetividade, e é justamente daí que eu parto para criar as imagens, né. Quando a Ana me chamou para retomar isso, né, eu tinha ficado muitos anos sem tocar nesse projeto, tá. Eu tenho essa pastinha aqui que em algum momento eu vou abrir para mostrar para vocês, uma série de rascunhos, uma série de materiais que eu fiz 2013, 14, quando o projeto parecia que ia sair, mas depois a gente não toca mais, né. E quando ela me chamou, eu vinha bom, primeiro era 2020, né, quem se lembra, eu acho que todos se lembram de alguma maneira, 2020 foi o ano do início da pandemia. Era primeiro semestre ainda quando ela me chamou e a gente estava naquele início de confinamento, sem perspectiva de vacina, vivendo todo um horror fascista no Brasil, né, da ascensão de um tempo de terror, né, que prometia nos matar a todos e a gente via as pessoas morrendo às centenas. E no meio disso eu estava no meu mestrado, assim, eu estava iniciando a escrita propriamente da pesquisa e o desenvolvimento da pesquisa, e assim como todo brasileiro trabalhador, eu estava em busca de trabalho, porque os tudo que estava esquematizado caiu por causa da pandemia, consequentemente os eventos dos quais eu ia participar
estavam sendo desmarcados, livros que estavam planejados para sair começaram todos a atrasar, enfim. Era aquele caos, caos de procurar trabalho para pagar conta, era caos de se compreender naquele momento, que estava todo mundo trancafiado dentro de casa, né. E foi o momento em que eu quando ela me chamou e tendo que escrever, e sem conseguir escrever, e tendo que ler sem conseguir ler, enfim, eu acho que é um momento que, assim, que emocionalmente ninguém esquece, né. E quando ela me chamou para voltar para esse projeto, eu pensei se eu queria, eu pensei se eu devia, né. Não é um tema fácil, né, não é um tema simples de lidar, eu acho que inclusive, que essa que esse tema do abuso sexual, sobretudo no universo feminino, é um tema muito duro, muito caro, muito difícil de adentrar, né. Eh, Estatisticamente a gente pode ver isso, né, eu acho que todas nós em algum momento da vida, tenhamos ou não consciência disso, sofremos, passamos por alguma experiência de abuso, né. E eu não estou livre disso, eh, e era aquele momento denso e eu mergulhada estudando o século XIX, estudando, tudo aquilo que a gente conversou nas aulas anteriores, e estava tudo muito denso e muito pesado para mim, né, e fora que meu dia era um dia caótico, assim, eu não meu dia só tinha 24 horas, onde é que eu ia conseguir colocar a produção de um livro naquele tempo tão caótico, né, o tempo cronológico tão caótico que estava ali para mim. E eu estava de novo, né, 10 anos depois, quase, num outro momento, num outro processo de muitos questionamentos a respeito da minha própria criação. A respeito de de como eu ia seguir daí para frente criando, né. Eh, eu já não estava mais afim eu vinha numa crise de insatisfação com as coisas que eu vinha fazendo, eu vinha me perguntando por que que as pessoas estavam me chamando para ilustrar determinados livros que eu olhava e falava: "Meu Deus, o que que a pessoa acha que eu quero", assim, que que eu que esse texto é a minha cara, por que que a pessoa acha que meu traço se encaixa nisso, né, enfim, eu vinha me fazendo muitas perguntas e desejando deixar para trás muita coisa, tá. Então eu não queria que esse livro fosse mais um livro, eu sabia que ele não seria pela própria temática em si, tá, e eu ainda nem entrei na questão dos temas fraturantes. E bom, e aí eu topei, assim, falei, segui a intuição e falei: "Vou entrar, eu não posso ficar fora dessa". Eu acho que não porque eu já estava há muito tempo, "Ai, porque esse livro vai sair, como é que eu não vou estar nele?", não era isso, eu sabia que eu tinha algo a dizer através dele, né, que ele não seria mais um livro de bonequinhos fofinhos que eu ia fazer, ou mais um livro, pra ser publicado e para não chegar na mão do leitor. Eu sabia que era um projeto que ia me alimentar de alguma maneira, a alma, sabe, que ia me reacender coisas muito necessárias. E eu lembro que a primeira coisa que eu fiz foi construir essa casa, tá. Quem está vendo essa imagem aqui, vocês estão vendo essa imagem recortada, mas são recortes da casa, de uma casa de papelão que eu montei, e essa casa, gente, ela não tá no texto, não, sabe, em nenhum momento o texto escrito comenta dos meninos na casa e tudo mais, mas evidentemente eles moravam em algum lugar, né. A mãe saía para trabalhar, saía de algum lugar, em algum lugar eles precisavam morar, e eu quis construir essa casa de papelão, né. E o Bachelard fala na Poética do Espaço, que é um texto que eu recomendo muito para todos, da casa como esse elemento de integração psicológica, né, que é a morada, né, das nossas recordações,
dos nossos esquecimentos, né, que é o primeiro universo, eh, no qual a gente se constitui, né. E eu tenho lembranças muito vivas das casas da minha infância, né, das sombras das casas da minha infância, das luzes, das minhas experiências nas casas das minhas infâncias, né. Então, eu comecei construindo essa casa, né, deixa eu colocar aqui, tá vendo, ela é essa casa de papelão, e eu não sabia muito bem, porque eu não nesse livro eu escapei completamente de qualquer regra que eu já tivesse estabelecido como processo de criação. Eu queria fugir de tudo que eu já vinha que eu já tivesse feito, né. Eu não sa Mas eu também não sabia se a casa ia entrar, se não ia entrar, como é que eu ia construir qualquer coisa depois disso e tudo mais. Mas eu achei que essa casa precisava nascer nem que fosse para organizar as minhas ideias, tá. Bom, ela tá na capa do livro, se vocês repararem, tá vendo? Ela tá quase como uma silhueta na capa do livro. Ela é essa fotografia aqui, quer ver? Ela é essa fotografia. Essa casa foi fotografada, tem uma silhueta aqui atrás, tem as mãozinhas aqui de alguém que está segurando o painel, provavelmente sou eu. Esse painel onde se projetou a luz amarela, né, artes do Paulo Otero, que é um fotógrafo de mão cheia e que fotografou todo o material que eu fui criando, porque eu fui trabalhando com a casa e com outros materiais tridimensionais, né, e vocês vão vendo ao longo do bom, aqui, né, aqui é o outro lado da casa, né, é o lado de fora e aqui é a parte de dentro. E eu queria que fosse uma casinha de papelão meio que quase construído por uma criança. A minha ideia não era criar uma casinha de boneca impecável, super lindinha. Não, a ideia era pegar resto de material, né, que eu tinha ali, né, quem viu as aulas anteriores, a minha pesquisa do mestrado foi em cima de papel, então o que eu f o eu fiz essa casa com restos de papelão de caixa de embalagem mesmo, resto de papel pluma, né, o chão da casa é feito com papel pluma, que é um papel que parece é um papel meio isopor, né. Ele é grossinho e tudo, mas enfim, eu fui juntando tudo que eu tinha de material para conseguir construir a casa. E, na época, a mesa do meu ateliê ficava exatamente embaixo da luminária, né, do lustre do ateliê. E eu trabalhando à noite, terminando de construir, de pintar a casa, tudo, eu acho que vocês estão reparando aqui uma conexão do ambiente visual da casa, né, dessa coisa preto e branco, das sombras e tudo, tem uma conexão com a criatura muito forte, né, lembram, né, que nenhuma criação se dá apartada do seu contexto. Era o que eu estava vivendo na época, então essa casa é meio criatura também, até na sua na sua desconjuntura, né, ela não é uma casa eu não tive preocupação nenhuma com simetria, muito pelo contrário, eu não medi nada, eu media no olho, assim, eu ia medindo papel com papel, papelão com papelão e cortando, né, no olho, assim, né, como a gente diz, porque eu justamente não queria perfeição, tá. Então essa é a casa, e eu e quando eu vi essa sombra que está aqui, né, projetada da janela e tudo, essas manchas muito perpendiculares, muito oblíquas, aliás não perpendiculares, né, muito oblíquas, eu achei que era esse o caminho. Eu achei que isso ia dar caldo de alguma maneira. Essa imagem aqui fui eu que tirei, essa foi uma foto que eu tirei, e serviu de exemplo, assim, era isso que eu queria que o Paulo atingisse nas fotos, né, e claro, ele como fotógrafo saberia explorar isso muito melhor do que eu, isso aqui eu consegui intuitivamente, né. Nessa imagem à direita dá até para ver meu celular aqui, esse marcão, essa sombra grande aqui. Tá vendo? Então são os outros andares da casa, as janelas com grade, e sempre uma sombra projetada, porque
Eu queria essa coisa soturna, né, quem é esse monstro que tá? Por onde que ele anda nessa casa? Essa casa não tem essa casa não tem móvel? Quem habita, né, quem não habita? Por que que ela é assim? Eu queria o tempo todo essa estranheza. Bom, quem consegue ver aqui na direita tem o chão dela é meio acidentado, né, isso aqui foi o auxílio luxuoso do meu gato Trick, meu saudoso gato Trick, que entrou enfiou a cabeça na casa e foi arranhando. Então eu fui mantendo esses desacertos todos, né, e fui trabalhando também nessa exacerbação do branco e do preto. E quem está, né, acompanhando as aulas já sacou que tem uma ligação muito grande, né. E da onde eu tiro isso? Aqui é essa aqui já é uma imagem que o Paulo criou, que o Paulo fez, né, porque é aquela luz amarela, né, é como se a gente estivesse olhando de fora, do lado de fora dessa casa. O que está acontecendo ali dentro? Essas janelas são meio que olhos ameaçadores, né, a casa que nos ameaça, ou ameaça quem está dentro, enfim. Mas isso tudo era ainda estava tudo muito no plano das experimentações mesmo, eu não fazia ideia de como isso ia se transformar em ilustração, ou se ia também se transformar em ilustração, tá. Aqui já é uma fotografia né, eu peguei a fotografia, ah, imprimi, tá, imprimi num papel couché de uma gramatura 300 talvez, eh, e dessa impressão eu fui trabalhando manualmente, né, com lápis de cor, então tem um certo aqui nessa imagem à esquerda tem um azulado maior nela, não só no chão, mas em toda ela. E nessa imagem à direita eu trabalho já com alguma coisa de iluminação, né, com os amarelos, os vermelhos, os azuis, que estão presentes no livro, né. Esse livro basicamente é feito em preto e branco, em vermelho, amarelo e azul, são as cores básicas, tá, e eu, enfim, vou falar disso melhor ainda, né, mais para frente, mas isso já é lápis de cor sobre a casa impressa, ou seja, eu fui nesse nessa exploração da casa, trabalhando a casa tridimensional, né, a casa enfim, eu fui explorando, os signos, né. A palavra casas, não escrita, porque ela não está no texto, mas está presente nas entrelinhas, né, evidentemente, mas aí fui trabalhando as diferentes representações dela, né, a casa fotografada e impressa, cadê? Deixa eu colocar aqui. E a casa desenhada. Porque em algumas ilustrações essa casa vai aparecer desenhada. É quase que uma metonímia, né, é quase que a substituição, que a utilização da casa de diferentes maneiras, explorando diferentes símbolos, signos. Eu queria que ficasse essa dúvida, essa casa foi feita por essa criança, para ela brincar, né, ora ela aparece desenhada, ora ela aparece como casa propriamente ali na fotografia, ali naquele ambiente onde eles vivem. Eh, e essa silhueta que ela tem na mão também, né, ela vai aparecer em outros momentos. Ela está na capa do livro, aqui, né, por trás da casa. Ela está na mão dessa menina que está brincando, ela aparece em outros momentos. Essa menina né, ela está aqui nessa cena, brincando, e aí a gente já vê os azuis e os amarelos, né, que eu mencionei, um leve vermelho ali, e essa menina está brincando com a casa e com algo que será que é o monstro?
Então esse monstro é um monstro real, é um monstro é um monstro gente, é um monstro imaginário, enfim, o livro, quem lê o livro, né, quem tiver com o livro na mão, vai ver que o texto o texto existe, ele se constitui por si só. Se esse texto tivesse uma coletânea de contos, ele seria lido e compreendido integralmente como texto, tá. Assim, contudo, quando há a junção desse texto escrito com as imagens, com o texto imagético, a gente consegue um entrelaçamento de sentidos, porque como ele se constitui, ponto final, ele é independente, ele me possibilitou ampliar interpretações. Ele me possibilitou colocar essa casa nas imagens. E brincar com essa casa de diversas maneiras, usando mesmo como uma figura de linguagem. Me possibilitou brincar com essa figura do monstro e explorar a ideia da cor como discurso também, né, porque esse azul, esse azulado, ele não está aí à toa. Né, você já não existe imagem inocente e, assim, quem vem assistindo às aulas já tá esperto. Então, sabe que a cor também é narrativa, né, faz parte de uma construção narrativa. Então esse azul nos transporta pra um espaço de melancolia, de 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 algo que não está bem ali naquela cena. Essa menina está brincando, mas ela está feliz ali brincando, a gente consegue ver uma atmosfera feliz, né, e é isso que faz com que ele se transforme num livro ilustrado, porque bom, o texto tem uma imensa potência, tá, a palavra desse texto é uma palavra muito forte, muito bem delineada, nada falta e nada sobra no texto escrito, e na junção dele com a imagem, com o projeto gráfico, 1 milhão de possibilidades de portas vão se abrindo, de janelas vão se abrindo, para que essa leitura se amplie, né. E isso vem ao encontro de algo que eu pleiteio sempre, né, daí essa minha angústia com a minha própria criação e como ela se inseria, né, como ela poderia estar enquadrada nesse momento que a gente vinha vivendo, tudo. Porque eu realmente acho, gente, eu realmente acredito que os livros que as crianças querem ler são livros pouco complacentes, tá. São livros que falam de temas difíceis, que provocam o leitor, por meio de controvérsia mesmo, sabe, por meio de coisas com as quais as crianças lidam com muito mais ousadia do que nós adultos, sabe. Eu acredito nisso, eu acredito que as crianças pedem situações controversas, pedem situações pouco ortodoxas, e eu acho que parte dos livros que a gente vem vendo serem publicados, né, parte dos livros ilustrados que vêm surgindo, vêm sendo lançados, até acompanham esse desejo, tá, esse desejo da infância. Mas boa parte ainda não. Eh, a gente ainda abdica da ideia de falar com a criança. A gente substitui esse falar com, por falar sobre, ou falar por ela, ou falar para ela. É muito fácil, mesmo quando a gente não se dá conta, mas é muito fácil a gente cair numa armadilha de uma relação vertical, né, e esse livro eu acho que horizontaliza, a gente fala o tempo todo com o leitor, e não para o leitor, e nem sobre o leitor, né. Esse livro não está enquadrado no que a gente chama hoje, né, de temas fraturantes, tá, e essa palavra por si só é uma palavra que nos pede atenção, né, eh, mas não é um livro, é um livro literário, não por uma afetação de dizer: "Ah, ele é literário", mas é literário porque desafia a linguagem, tanto escrita quanto imagética. E um dos pilares de um livro literário é isso, é o quanto ele desafia a linguagem com a qual ele está lidando. Então não é uma cartilha de prevenção, não é não é um texto fácil de digerir, e é um texto que permite que os leitores de qualquer idade, eh, passeiem nesse livro, tá.
Então, a depender da faixa etária, a gente vai se relacionar desta ou daquela forma com esse com o que está ali no livro. Nesse livro, Tenho Medo do Monstro, e e e vai conseguir tirar dali sentidos, uma história, né. Tem crianças muito pequenas que vão ter esse que vão acessar esse livro por meio de uma mediação e talvez, assim como o menino que tem 4, 5 anos de idade, o personagem, não vai compreender quem é esse monstro, né, que esse monstro é um abusador, né, e ele abusa da irmã, né. Então talvez uma criança pequena vá compreender esse monstro como algo imaginário, e aí que ele tem muito medo, ele se esconde debaixo, né, o monstro debaixo da cama, talvez seja isso. Né. Quem é maior, quem uma criança maior que esteja lidando, vivendo essa situação, vai ter uma outra interpretação do livro, e o adulto outra ainda, né. E quando a gente fala, deixa eu voltar aqui na imagem, né. Ó, quando a gente fala de temas fraturantes, gente, eu gosto sempre de atentar para a palavra em si, né. Eu acho que as palavras não podem ser tratadas de maneira leviana, né, os conceitos, as palavras. Então, a palavra fratura define pra gente lesão, né, são lesões que causam ou trincamento ou rompimento de um osso, né, elas são lesões que podem ser fechadas ou fraturas expostas, né, que quando a pele se rompe, e aí envolve sangue, enfim. E quando essa fratura é física, a gente engessa, costura, enfim, né. Agora, quando essa fratura ocorre na nossa existência, né, quando se trata de uma fratura existencial, como é que a gente lida com isso? Como é que a gente trata? Existe cura, né. Então sempre que eu estou em algum evento falando do livro e tudo, eu eu gosto de usar, as palavras prestas e sombras, né, e fissuras. São 3 palavras que são muito recorrentes nas minhas dedicatórias, porque eu penso exatamente na fissura que fica numa fratura, né, e por onde a gente consegue, talvez enxergar, criar um caminho, iluminar um caminho de de redenção, talvez nem redenção, né, não sei se tem redenção para isso. Mas enfim, é nas frestas também, né, que eu gosto e que eu costumo transitar nas minhas criações, né, a minha criatura está aí, que não me deixa mentir, e e e nesse livro também, né, eu quis fazer isso, eu quis compor a narrativa visual desse livro caminhando exatamente naquilo que o texto escrito não diz, porque o que ele diz já está dito, não precisa da imagem, repetindo, né, eu posso usar de outras funções da imagem para seguir no Roland Barthes, para ilustrar, né, então eu tive muita liberdade nesse sentido. E bom, e aí eu tenho essa coisa da Casa de Papelão. Um outro ponto que eu vou trazer aqui agora, pra gente seguir adiante, vamos voltar aqui na menina, é que bom, vocês já viram nas imagens, né, que eu vou trabalhando nessa ideia do contraste, né, do branco e do preto, as as imagens oblíquas, pontiagudas, as coisas na diagonal, nunca tem uma imagem cheia, né, tem sempre recortes de luz e de sombra, tem esse tom azulado que é uma coisa, caminha ali na melancolia, mas também numa ideia de aterrorizamento, né, se essa palavra existe, mas assim, de terror, né, mas é um terror parado. Essa menina está num estado emocional de quem vive uma tragédia, de quem vive algo que para ela não tem saída.
né. Quem já viveu essa dinâmica do abuso não enxerga saída, né. Tanto é que o menino fala: "Eu não entendo por que que a minha irmã não se cobre. Nossa, por que que ela não fala com a mamãe? Porque a mamãe é ótima em histórias e com certeza ela vai conseguir bolar uma armadilha para capturar esse monstro". O menino fica sempre numa angústia de movimento, de querer que a irmã conte e fale e saia daquela situação, e a menina não vê saída para aquilo, como as vítimas de abuso, de maneira geral, não se veem, né. Então ela diz que não pode falar nada, não pode contar, porque senão o monstro vai fazer coisas monstruosas com o irmão. Então, para proteger o irmão, ela se submete àquele inferno, né. E isso é muito o estado geral, eh, do expressionismo alemão, que me toca muito, me chama muito, como espectadora, como artista, como pessoa, né. Aqui vocês estão vendo a imagem das Mãos de Orla, que é um clássico do cinema expressionista, que eu recomendo muito. É um filme de 1924, e o expressionismo é aquela corrente, vou falar do cinema especificamente, tá. A gente tem o expressionismo nas artes plásticas, mas agora eu estou me referindo ao cinema. E é justamente aquele período de uma Alemanha, entre guerras, né, entre Primeira e Segunda Guerra, de uma Alemanha completamente falida, comida por um horror absoluto que foi a Primeira Guerra, pelo horror absoluto de uma crise econômica sem precedentes, um nacionalismo explodindo e trazendo o nazismo, muito próxima a uma Itália de ascensão do fascismo e de uma falta absoluta de sentido na vida, né, o desemprego graçando, as pessoas mutiladas andando na rua, sem emprego, sem perspectiva de vida, e é justamente essa atmosfera de desesperança, né, que me toca nesse momento, tanto para a criatura, né, da minha pesquisa do mestrado, quanto para a criação desse livro, né. Eu queria essa ideia dessa da e daí essa, né, eu peguei propositalmente o visual do cinema expressionista, que era o preto e branco, as formas pontiagudas, meio deslocadas, meio fora do lugar. A ideia de um cenário muito cenário mesmo teatral, porque ainda o cinema era muito tinha muito au muita muito de teatro, né. Eh Tem um outro livro que é O Gabinete do Doutor Caligari, e o cenário é feito realmente de papel, é outro filme que eu recomendo muito, e As Mãos de Orlac, né, e toda uma discussão que eu trago aqui, né, esse é o meu diário de criação do mestrado, né, e eu vinha debatendo aqui essa ideia do outro, né, do outro como reflexo da gente, como contraste de nós mesmos, né, quem é que sou eu em relação ao outro, quem é esse outro em relação a mim, eh, a ideia do domínio da mão humana sobre o material, sobre o que a mão humana é capaz de construir. Essa é uma discussão do filme, né, porque o Orla é um grande pianista que sofre um acidente, perde as mãos nesse acidente e ganha as mãos transplantadas de um assassino em série, e daí quando ele descobre isso, ele entra numa crise existencial profunda, né, porque aquelas mãos que antes tocavam piano lindamente, tocavam a esposa que ele amava, que escrevia cartas de amor para essa esposa, essas mãos já não existiam mais, eram as mãos agora ele tinha as mãos de um assassino. Então até que ponto ele era ele, o ele diante do acidente, ou será que ele agora era o dono daquelas mãos, né, o que que a mão humana é capaz de construir, né, ou ela só reflete aquilo que tem dentro de nós, enfim, ele entra nessa crise existencial, e isso toca muito a minha pesquisa do mestrado, mas toca também esse livro,
E toca esse livro de diversas maneiras, porque também eu vinha desse, né, nessa pegada de a gente vinha de de uma pandemia em que o contágio se dava pelo toque, pela mão, né, pelo ar, né, mas, enfim, a gente tinha aquela coisa de estar sempre com as mãos limpas, as mãos em perfeita asepsia, sempre passando álcool gel, e ao mesmo tempo a minha pesquisa com papel era muito do gestual, do rasgar, do tocar a matéria, do transformar a matéria por meio das mãos. E eu vinha numa discussão comigo mesma sobre o que que eu estava ilustrando, né, e será que eu queria seguir naquilo, né, o que que eu queria dali para frente? E esse livro foi uma oportunidade de pensar tudo e de repensar como eu trabalhava. Então para mim é um livro muito caro, né. Então mais e aí eu fui brincando aqui, são imagens, né, do meu diário, né, brincando com essas formas pontiagudas, com a ideia do criador e criatura, quem é o monstro, o contraste, reflexo, tudo isso está na minha pesquisa do mestrado, mas está também de maneira transversal no Tenho Medo do Monstro. Tem um texto aqui, que talvez vocês não consigam ler, mas que é uma reflexão que eu faço, né, que o domínio da mão sobre a matéria permite atravessar fronteiras na criação. Se por um lado o pensamento deve perpassar a obra, por outro, o pensamento sem sua materialização, do ponto de vista técnico. Espera aí, deixa eu pegar deixa eu ler, gente. O domínio da mão sobre a matéria permite atravessar fronteiras na criação. Se por um lado o pensamento deve perpassar a obra, por outro, o pensamento sem sua materialização do ponto de vista técnico apurado não se concretiza. Então são reflexões, e tem um texto do Ítalo Calvino, das Cidades Invisíveis, que é: ao chegar a uma nova cidade, o viajante reencontra um passado que não lembrava existir, né, e aí ele segue: "A surpresa daquilo que você deixou de ser ou deixou de possuir, revela-se nos lugares estranhos revela-se nos lugares estranhos, não nos conhecidos". Ítalo Calvino, As Cidades Invisíveis. Então, e aí tem a Greta Stern também, que é uma outra referência para a criação desse livro. A Gretchen é uma colagista do início do século XX, certo? Hã, que tem um tem essa estética do preto e branco exacerbado, né, dos contrastes entre preto e branco, mas ela caminha muito mais se bem que o expressionismo também, mas ela vai muito mais para uma vertente onírica, tá? Então tem 3 imagens dela que são referências para mim, né, estão no meu no meu no meu diário de criação do Tenho Medo do Monstro, né. Ela tem uma coisa do surrealismo aqui, mais do que propriamente do expressionismo, e eu recomendo muito essa colagista, tá. Eu vou mostrar as 3 imagens aqui. Essa mulher que está falando ao telefone, eh, e ela não tem boca, e vocês vão entender isso já já, tá. E essa outra cena que é dessa mulher, eh, tal como Sísifo, né, que eternamente carregava uma pedra morro acima, e quando ele chegava no alto desse morro, da montanha, né, da colina, enfim, a pedra rolava de novo para o chão, né, e essa figura é uma figura feminina, uma mulher, né, que o tempo inteiro carrega essa pedra nos ombros, né, ela puxa essa pedra morro acima. E será que essa pedra rola no chão, para o chão lá para baixo novamente, para ela
seguir com a sina dela, né, tal como Sísifo, né, isso é uma reivindicação muito feminista, muito muito da mulher, né. Acho que todas nós nos sentimos carregando uma pedra morro acima, em muitos momentos da nossa vida e nos mo em diversos em todos os momentos históricos a mulher está carregando uma pedra morro acima, tá. E essa menina que sofre esse abuso, sobre o qual ela não consegue falar, né, ela também carrega uma pedra morro acima, né. E aqui a gente tem alguns esboços da 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 criação, né, essa já é a última fase da não são os esboços mais antigos, eu vou mostrar os mais antigos, mas, né, que cara teria essa menina, né, e como seria ela, né, como seria esse monstro, a cara eu daria para esse monstro. Ele apareceria de uma maneira muito, hã, mais sutil ou muito figurada ali, né. Quem é esse monstro? Porque o tempo todo ele não tem definição. Quando na pri nu nu numa das primeiras fases do texto escrito, ele era o avô, mas depois a Ana tira isso, né, então ele pode ser qualquer pessoa que conviva com essas crianças. Então também tem essa sutileza, eu não queria também, encerrar visualmente esse monstro em nenhuma figura de avô, de pai, de tio, de nada. Então, ele também está sempre nas sombras. E aí fui trabalhando essa ideia dos olhos que estão na criatura, sim, estão, tá, são coisas contíguas, muito embora a minha criatura, né, nem a criatura da Mary Shelley sejam figuras perversas no sentido desse monstro do livro Tenho Medo do Monstro, tá. Eh, Reassistam às aulas 8, 9 e 10 para vocês entenderem um pouco dessa conversa, tá. E esboços, né, quadradinhos de desenhos, né, então aqui tem eu coloco a os dentes do monstro como uma floresta, né, será que são grades? Será que são árvores? Será que é uma prisão? Né, uma brincadeira, né, por você tem mãos tão grandes, era uma passagem do texto e que a Ana acabou tirando, então tinha algo ali de chapeuzinho vermelho, uma coisa da simbologia do bosque e tudo mais. E aí galera, como essa aula está muito grande, já estamos com 57 minutos, eu vou fazer o seguinte, eu vou parar essa aula aqui, e a gente vai fazer a parte 2 dela, tá bom? Então a gente se encontra na parte 2 para dar continuidade ao processo de criação desse livro e para enfim, para falar um pouco, né, das do que está por trás, né, do que está nas entrelinhas, do que está nas frestas dessas ilustrações que fazem parte do livro Tenho Medo do Monstro, tá bom? É isso, pessoal, um beijo bem grande e até a parte 2 dessa aula.